A China é o país que mais cresce na atualidade. É a nação mais populosa do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes e com um nível de crescimento econômico extremamente assustador. O país também domina tecnologias espaciais, é fabricante de satélites e foguetes, e seu potencial militar também tem contribuído para o crescimento de sua influência internacional, pois o país detém um enorme exército, além de possuir um numeroso e diversificado arsenal bélico, como bombas atômicas e mísseis. Mas afinal, como a China saiu de uma pobreza extrema e se tornou uma potência tecnológica e atualmente a segunda maior economia mundial? Então, para entender como a China se tornou um país tão rico e populoso, temos que voltar um pouco no tempo. Em 1º de outubro de 1949, o líder comunista Mao Tse-tung proclama a fundação da República Popular da China, depois de derrotar na Guerra Civil o movimento nacionalista Kuomintang. Com isso, a China deu início às transformações e à implementação de um governo comunista. A ascensão do comunismo na China fez parte de um longo processo de transformações que aconteceram naquele país ao longo da primeira metade do século XX. Em 1959, Mao Tse-tung era o líder máximo da China e lançou um programa econômico chamado Salto para Frente, que pretendia desenvolver a economia da China através do investimento na produção agrária e na atividade industrial. Porém, o resultado foi muito negativo e, ao invés de melhorar a condição de vida da população, o inverso aconteceu. Provocou a escassez de alimentos que levou à morte de ao menos 10 milhões de pessoas. O fracasso do programa Salto para Frente manchou a imagem de Mao Tse-tung e ele foi muito criticado, e sua imagem perante a população ficou muito negativa. Já em 1979, morre Mao Tse-tung e, em 1978, somente 2 anos após a sua morte, o governo chinês reconheceu os erros cometidos durante a Revolução Cultural Chinesa e iniciou reformas políticas. Então, Deng Xiaoping emerge como a figura dominante no comando da China e conduz amplas reformas econômicas. Um de seus objetivos era a economia mediante a intervenção do Estado, permitindo a entrada de capital externo de forma controlada. O processo também envolveu a ruptura parcial com seu regime político histórico, até então essencialmente comunista, e com a economia fechada. O governo chinês decretou um novo modelo estratégico que manteve o poder político e social, mas também abriu o país economicamente para relações com o comércio internacional, especialmente via exportações. Desde a introdução de reformas econômicas em 1978, a China conseguiu eliminar a pobreza extrema nos últimos 40 anos e retirou cerca de 1 bilhão de pessoas da situação de miséria e se tornou uma das economias de mais rápido crescimento do planeta, tornando-se atualmente a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O ecossistema de negócios na China evoluiu bastante nos últimos 30 anos. Um exemplo dessa evolução é a cidade de Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong. Ela evoluiu como um centro para a indústria eletrônica. Desde então, a Zona Econômica Especial de Shenzhen é um centro financeiro, de inovação e de negócios líder na China. A economia de crescimento rápido da cidade é caracterizada por 3 setores: transporte e logística, alta tecnologia e serviços financeiros. Então, de uma pequena e antiga vila,
Com uma população de 30 mil habitantes na década de 1970, a uma moderna cidade que evoluiu para um epicentro global de tecnologias e finanças da última geração. Daí, a cidade cresceu e hoje tem mais de 13,4 milhões de habitantes. Ela é estrategicamente localizada na província de Guangdong. Shenzhen é a principal porta de entrada da China continental, sendo lar das principais empresas de tecnologia da China, como a gigante da internet Tencent, a Huawei e a fabricante de drones DJI. A cidade também abriga a Bolsa de Valores de Shenzhen e é um dos centros financeiros mais movimentados do mundo. Já falando em Pequim, sua capital também é considerada uma das mais populosas metrópoles do mundo. A cidade é localizada no norte da China e é governada e controlada pelo governo nacional. A cidade é a segunda maior do país por população urbana, depois de Xangai. É o centro político, cultural e educacional do país. É a sede da maioria das maiores empresas estatais chinesas e é um importante polo de rodovias nacionais, vias expressas, ferrovias e redes ferroviárias de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo mais movimentado do mundo por tráfego de passageiros. Depois de um longo processo de mudanças que permitiram que a China conseguisse entrar na Organização Mundial do Comércio em 2001, ingresso que lhe abriu definitivamente as portas para a globalização e catalisou seu progresso econômico. Assim, em 2008, quando a crise econômica global estourou e o Ocidente saiu em busca de novos mercados, a China conseguiu se destacar entre todos os outros e se converteu na fábrica do mundo. Falando em fábrica do mundo, hoje em dia é difícil encontrar produtos que não tenham alguma relação com o país asiático. A economia chinesa prospera como uma potência manufatureira e os produtos do país parecem estar por toda parte. A maioria das etiquetas, rótulos e adesivos em uma variedade de produtos afirma que eles são feitos na China. O foco do governo chinês estava em se tornar uma potência exportadora. Para isso, aproveitou a mão de obra barata, que, em outros fatores, atraiu investimentos estrangeiros em busca de redução do custo na produção. Ao mesmo tempo, os produtos chineses se tornaram extremamente baratos diante dos concorrentes globais, algo que ocasionou uma vantagem competitiva extremamente relevante. Além de seus baixos custos trabalhistas, a China também se tornou conhecida como a fábrica do mundo, por causa de seu forte ecossistema de negócios, baixos impostos e práticas monetárias competitivas. Só que essa é apenas a ponta do iceberg do crescimento chinês. Além da competitividade dos produtos, o governo manteve alguns fatores que explicam a sua ascensão meteórica, como a educação. Com o objetivo de crescer rápido e globalmente, a China tem investido pesado em educação. O foco das formações está em áreas que possam contribuir para o seu crescimento, como áreas de engenharia e tecnologia. Outro fator que determinou seu crescimento rápido, que ocorreu de 2003 a 2013, foram 300 milhões de pessoas que se mudaram do campo para as cidades, saltando da pobreza extrema para uma classe com maior poder de consumo. Na infraestrutura, a China cresce, independentemente do cenário econômico, mesmo em período de recessão. O governo chinês exige a aplicação de seu plano estratégico, algo que envolve construções imobiliárias e investimentos na infraestrutura. Já falando em questão de produtividade, a população chinesa está entre aquelas que mais trabalham no mundo por carga horária. Esse cenário gera outra vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Já na área de tecnologia, engana-se quem mantém a imagem de uma China ultrapassada. O governo asiático investe fortemente em inovação,
tanto que há mais empresas do setor da tecnologia em seu território do que nos Estados Unidos. Alguns dos aplicativos desenvolvidos por lá são o WeChat, TikTok, Alibaba e Baidu, como o principal motor de busca do mercado chinês. Nada pode impedir que a nação e o povo chinês avance. Assim falou o presidente chinês Xi Jinping na porta do Tiananmen, o mesmo local onde Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular Chinesa em 1949. Então, o projeto do presidente chinês Xi Jinping é dobrar o PIB, Produto Interno Bruto, e a renda per capita da China até 2035. Com isso, entre 2027 e 2028, o país ultrapassará os Estados Unidos como a maior economia do mundo, antecipando a previsão anterior de especialistas, que era para 2033. Então, com o crescimento do poder econômico, a próxima década deve ser dominada pela China. E no jogo de xadrez das economias, os Estados Unidos podem se preparar para um checkmate.